Tá gostando do canal? Bom, se você tá aqui, tá me seguindo, tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está pensando ou achou interessante essa ideia de entrar no mercado de costura, de confecção de roupas de boneca, certo? Então fica comigo porque hoje eu vou contar, né, 3 coisas que não podem faltar para quem quer entrar nesse ramo ou para quem já entrou e ainda está em dúvida, ainda tem algumas inseguranças, algumas coisas que gostaria de alinhar melhor. Então fica comigo. De negócio do mais específico aí pelo mercado de confecção de roupa de boneca. A gente troca ideias sobre dicas de costura, técnicas de venda, enfim, tudo sobre esse mundo aí de confecção de roupas de boneca, mais especificamente sobre as minhas queridinhas aqui, né? As minhas Baby Lives, tá? E, lógico, se você tá aqui nesse canal, se você tá assistindo esse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, dá seu like lá, curte a página no Facebook. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube, certo? Então vamos lá, gente, porque no vídeo de hoje, né, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre 3 coisas que não podem faltar para quem tá pensando em entrar aí nesse mercado de confecção de roupa de boneca, tá? Para quem não tá caindo aqui de paraquedas, eu sou uma costureira recente aí, mas que descobriu um mercado muito interessante, que é o mercado da confecção de roupas de boneca, tá? Tudo começou com a minha filha, né, que no Natal não foi essa aqui veio depois, né? Essa aqui faz parte da coleção posterior, porque daí foi a paixão, né? Todo mundo se apaixonou. Mas a minha filha no Natal resolveu pedir pro Papai Noel uma Baby Alive de presente. Ela começou a entrar nesse mundo, né, da Baby Alive. Ela queria uma Baby Alive, a Baby Alive Bololeta. Na verdade é a fadinha, mas ela chama de Bololeta. E lógico, depois que ela ganhou do Papai Noel, ela ganhou outras Baby Alives também. E ela começou a me pedir roupinhas de Baby Alive. Eu nunca tinha sentado numa máquina de costura, né? Nunca tinha tido esse contato. Mas eu tinha uma noção, sempre bordei ponto cruz, já fiz macramê, mas tudo como hobby, para desestressar, sabe? Aquela coisa quando a gente começa a entrar nesse mercado aí entrar no mercado não, quando a gente começa a aprender esses dotes mais para desestressar. E quando eu era criança, né, eu tinha Barbie e eu fazia roupinhas para Barbie. Minha avó me ensinou a costurar ali na mão, simplesmente, né? Aquelas coisinhas de vó. Enfim. Quando ela me pediu roupinhas de Barbie, eu sou pedagoga de profissão, tenho aí pós em psicopedagogia, terapia de casal, enfim, tinha uma outra carreira, né? Mas estava meio parado até por conta de todo esse cenário aí de pandemia. Ela me pediu as roupinhas pra boneca dela e eu decidi entrar aí na internet pra ver preço, pra comprar, né? Normal. Quando eu vi o preço das roupinhas, eu falei, não, peraí, mamãe sabe fazer isso aqui. Porque as roupinhas, na sua maioria, né, até por uma questão de alergia mesmo de criança, né, elas são feitas em tricoline, né, tecido de algodão, e não são roupas, né, aparentemente muito bem feitas, mas não são roupas muito difíceis de se fazer. Até porque o tamanho da Baby Alive é um tamanho que favorece, não é um tamanho de Barbie, né, de Polly então, né, nem tem. Mas não é um tamanho que favorece
a confecção da roupa. Então eu comecei a confeccionar as roupinhas à mão e me apaixonei. E fui percebendo que há um mercado, e esse mercado até cresceu por conta da pandemia, as crianças em casa estavam brincando mais. Fui estudar mais sobre a Baby Alive, fui entender melhor o porquê que essa boneca se destaca aí no meio das outras. E, enfim, tô aqui, tô muito feliz e tô contando para vocês toda essa experiência, toda essa oportunidade que eu vi dentro deste mercado, tá? Mas voltando, né, isso assim, só para vocês entenderem um pouco como é que eu vim parar aqui, vamos falar hoje sobre 3 coisas que não podem faltar para quem quer costurar roupinhas de boneca. Isso no geral, tá? No meu caso, eu só trabalho com bonecas Baby Alive, eu já falei em alguns vídeos o porquê e posso fazer outros depois, se vocês quiserem comentem aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que não pode faltar para quem quer entrar nesse mercado, quer fazer para vender, é um mercado apaixonante, é um mercado que envolve um pouco costura criativa, apesar que eu tenho um certo receio aí com esse termo costura criativa, porque eu acho que todo mundo que senta numa máquina, com exceção das pessoas que trabalham com facção e com produção, né, industrial, a costura, ela é um mercado criativo, o que mais chama atenção, o que mais fascina, o que mais atrai na costura é a questão da criatividade, né? Então, quando a gente fala costura criativa, eu tenho um certo receio em relação a esse rótulo, porque eu acho que tudo que você faz, com essas exceções que eu disse, é sim uma costura criativa. Mas quando você tá aí pensando, a primeira coisa que não pode faltar para quem vai entrar nesse ramo é paciência. Porque é justamente o oposto desses exemplos que eu acabei de dar. Quando você está trabalhando com facção, com produção industrial, como que você faz o seu lucro? Na quantidade, tá? E aí mesmo em coisas simples, por exemplo, confecção de máscara, como que você faz seu lucro? Quantidade, tá? Quanto mais você produzir, quanto mais você costurar, mais você vai ganhar, tá? Com as roupinhas de boneca, já não funciona dessa forma, tá? Com as roupinhas de boneca, você precisa ter paciência, precisa fazer devagar, sem pressa. Pressa é inimiga de quem quer entrar para costurar roupinhas de boneca, tá bom? Por quê? Porque são detalhes, né? No caso da Baby Alive, como ela é uma boneca um pouco maior, ela tem em torno aí, tem Baby Alives de 26 centímetros até 38, então aí tem uma diferença, mas são bonecas maiores, ok? Mas mesmo assim são detalhes que fazem a diferença. Quanto mais detalhes você conseguir agregar ao seu trabalho. Por quê? Porque são detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença, que traz a beleza para a peça, que traz um diferencial. Então pensar no acabamento, o que é isso? Lógico, o básico da costura, acabamento. A linha na mesma cor do tecido, a costura que não está aparente, ou se for o caso de deixar uma costura aparente, mas que essa costura aparente seja bem feita. O avesso das peças, tá? Como eu disse no começo do vídeo, eu vim aí da escola do ponto cruz. Aprendi a bordar ponto cruz, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, com uma freira, que eu estudei no colégio de freiras. Então, eu aprendi a bordar ponto cruz com a irmã Joana no colégio de freira. Devia ter entre 8 e 9 anos. E ela sempre dizia, desde aquela época, e isso eu trouxe por muitos anos, né, que eu ainda até hoje bordo ponto cruz, o que faz a diferença da sua peça é o acabamento. Bordar o ponto cruz, fazer o xizinho ali, é fácil. O que é o diferencial? É a combinação das cores, é a combinação do desenho, mas é o avesso. Então, o acabamento perfeito, você ter um avesso das roupas das suas, né, das roupas de boneca
bem acabado, com qualidade. Isso é um diferencial para quem quer realmente vender suas peças. É o que eu disse, fazer roupinhas com retalhos que sobrou aí no seu ateliê é uma coisa. Agora, entrar no mercado, se profissionalizar e vender muito, que é o que interessa, você precisa ter um acabamento bem feito. Você precisa prestar atenção a esses detalhes, os detalhes de acabamento. Então vamos pensar no avesso, na costura perfeita, em combinar a linha, na combinação da linha com o tecido. Mas aí entra o terceiro ponto, tá? Que é pensar no uso daquele produto. Então, quando você vai fazer uma máscara, eu vejo muitas costureiras agora preocupadas com o tipo do elástico, se ele é mais confortável ou não, com a medida da máscara, se ela é mais confortável ou não para determinados, sei lá, para o pessoal que tem barba, para o pessoal que é mais gordinho, para as crianças. Então, quando você tem essa preocupação com a pessoa que vai usar o seu produto, você tem sucesso, tá? Você está fazendo algo realmente que tem um significado, que tem um valor. A mesma coisa vale para as roupas de boneca. Você tem que pensar no uso daquele produto. Então, quem vai usar esse produto? São as crianças. As crianças que brincam de Baby Alive são crianças aí em torno de 6 a 7 anos. Desculpa, de 3 a 7 anos, tá? Essas crianças, elas ainda têm dificuldade para amarrar, elas ainda têm dificuldade, dependendo do tipo de botão, elas não conseguem fechar. Então assim, para pensar no uso do meu produto, que é a roupinha para crianças dessa idade, o que eu vou me preocupar? Velcro, por exemplo. Então, são crianças que buscam, isso eu já falei até em outros vídeos, identificação com a boneca. O que é isso? A criança brinca coisas da sua realidade, brinca de casinha, brinca de escolinha. Então ela tem na Baby Alive uma boneca que faz parte da sua realidade, uma boneca que usa a fralda, que tá aprendendo a usar o banheiro, que bebe mamadeira, que come, tá? Come papinha, come frutinha, que tá aprendendo a andar. Tem algumas Baby Alives que engatinham, tem algumas que estão aprendendo a andar. Então essa identificação que a criança tem com a boneca, a gente tem que levar em consideração também na hora de fazer a roupa. Como que a gente faz isso? A gente pensa em modelos que chamem a atenção das crianças. A gente pensa em roupinhas que sejam adequadas para ela. Eu não vou colocar aqui uma roupa de um shortinho de couro e um topzinho, tá? Ou um meio arrastão, porque não é o objetivo da boneca. A criança tá querendo brincar com a Baby Alive coisas do seu dia a dia. Então ela vai ter que se identificar com aquela roupinha que você tá fazendo. Então você tem que fazer roupinhas, modelos de roupinhas mais ou menos da idade dela, porque ela busca essa identificação. E aí você tá pensando no uso do seu produto. A criança, então eu vou usar velcro ao invés de usar alguma coisa para amarrar. Eu vou usar velcro ao invés de usar botão, tá? Porque as crianças menores, até que de 3 anos, que às vezes têm contato, sim, com a Baby Alive, pode desprender o botão e pode ser perigoso, que a gente sabe disso. E essas 3 coisas que não podem faltar para quem quer entrar nesse mercado são coisas que são o diferencial do mercado. É aquilo que vai fazer com que você consiga ter um lucro maior, ter um sucesso maior, que você consiga um destaque naquilo que você está fazendo, porque suas roupas seguem esse tipo de parâmetro, de característica, entendeu? Não, como eu disse, não são roupinhas de retalhos que sobraram das suas costuras aí no seu ateliê. É um negócio lucrativo. E por que é lucrativo? Porque a Baby Alive é a boneca mais vendida. Para as crianças na faixa de 3 a 6 anos, é a boneca mais vendida, tá? Ela tá no ranking aí da Amazon internacional, blá blá blá, enfim. Então tem mercado, é uma boneca mais cara, então logo as pessoas que
as crianças que têm essa boneca são crianças num poder aquisitivo, né? Que os pais têm um poder aquisitivo maior, ou se não tem, são aqueles que buscam fazer tudo pelos filhos, realizar os sonhos, enfim. Então, se você tem uma roupa que tem qualidade no acabamento, qualidade no uso, que é bonita, que é criativa, que chama atenção, você vai se destacar no mercado, você vai se destacar, suas roupas terão muito mais venda do que as roupas daquelas que fazem com retalho, tá? Então pensar no uso do seu produto é também pensar nas combinações. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Já falei, até mencionei em outros também. Então, pensar nas combinações das cores, o que chama a atenção das crianças, quais são as cores as estampas que tem esse apelo mais infantil, que tem esse apelo que chama atenção, tá? Tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que você se diferencie dos demais, tá? Então, lembrando, paciência, porque se você tá entrando agora e nunca fez uma roupinha de boneca, você tem que ter paciência, sim. Você tem que ter um ritmo mais lento, mais criativo e mais lento. Isso não significa que você vai ganhar menos, porque aí você vai ganhar, imagina lá, você tem um pedaço de tricoline, que você faz máscaras e você vende, sei lá, 8, 10 reais com sorte. Esse mesmo pedaço de tricoline você vai demorar um tempinho maior, né? Porque tem detalhes, tem o corte, tem o acabamento que você vai precisar demorar, né? Que você demora um tempo maior para fazer. Mas você vai vender aqui, ao invés de vender por 8 ou 10 reais, você vai vender por 40, 50. Esse vestidinho aqui, ó, eu vendo em torno de 40 reais, tá? Então, quer dizer, eu demorei, para fazer uma máscara eu demoro, sei lá, 20 minutos, meia hora, aqui eu demorei 1h30, mas eu tô vendendo por 4 vezes o preço que eu vendia. Entendeu? Se o material é o mesmo, nessa quantidade de material é praticamente a mesma, eu tô vendendo por 4 vezes mais. Então, eu ganho mais, tá? Então, é paciência, porque não dá pra sair fazendo tudo de qualquer jeito. A costura reta tem que estar retinha mesmo. O acabamento tem que estar muito bem feito. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o acabamento. Então, o acabamento tem que estar muito bem feito, tá? Não é aquela coisa de que fiz com pressa, fiz com retalho, fiz, né? E tô aqui aproveitando e vendendo. Porque eu participo de alguns grupos de costura e eu vejo muita gente no Facebook, né? Eu vejo muita gente, tenho esses retalhos aqui, alguém tem uma ideia do que eu posso fazer para vender? Faz roupa de boneca, tá? Mas não vai vender, gente. Você não vai ter um lucro significativo com aquilo. Ok, era um retalho, tava lá. Qualquer coisa é lucro, mas não é um lucro significativo para quem quer entrar no mercado de confecção de roupas de boneca. Se você está pensando em ter uma marca, em ter um ateliê, em se especializar nisso aqui, você tem que levar em consideração o acabamento perfeito, tá? E isso envolve também, então, a paciência para fazer os detalhes, a paciência para confeccionar a roupa, os detalhes, né? Pensar nos detalhes, pensar nesse acabamento, que é o que vai fazer o diferencial para você, e pensar no uso desse produto. Então, pensar lá na criança que vai usar que vai brincar com essas roupinhas, porque isso também vai fazer com que ela goste dessas roupinhas e que se ela peça mais e que os pais comprem mais, e aí você vai tendo clientes, vai tendo boca a boca e vai crescendo, tá? Mais uma vez, para as pessoas que me perguntaram, tá? É um mercado lucrativo? Dá para ganhar dinheiro? Dá para pagar boleto? Dá para viver de confecção de roupinhas de boneca? Dá. Depende muito de como você vai se posicionar nisso. Se você for levar isso, como eu tô falando, para
uma alternativa para os, como fala? Para os retalhos aí que sobraram no seu ateliê, não vai te dar dinheiro. Vai desencalhar ali uns tecidinhos que você tem e vai fazer girar, sei lá. Mas não vai ser algo significativo. Agora, se você levar a sério, se você pensar em técnicas de venda online, você consegue. Por quê? Porque as crianças estão brincando mais, tá? É um mercado, já falei aqui umas 3 vezes esse vídeo, vou falar de novo, tá? As crianças que brincam com Baby Alive, no meu caso, né? São crianças, é um brinquedo mais caro, tá? Então são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Essas pessoas, elas compram roupinhas, desde que tenha qualidade, tenha um bom acabamento, tenha detalhes, né? Se você perceba que elas podem perceber esses detalhes, esses diferenciais, isso faz com que sim, você ganhe clientes e você ganhe dinheiro com isso. Tudo depende da dedicação, então você tem que se dedicar. Vendas é online, não adianta achar que você vai vender na sua cidade, porque aqui na minha cidade ninguém compra. Não, ninguém compra mesmo, tá? Para você ter um lucro significativo para ajudar a pagar boleto, tem que vender online, tem que saber vender, tem que ter sua lojinha e tem que levar todas essas coisas que eu disse aqui em consideração, certo? Mais uma vez, se você ficou comigo até agora, deixa seu like, se inscreve aí no canal, curta a página lá no Facebook, que toda semana eu tô colocando um pouquinho de conteúdo aí sobre esse universo para vocês. E se você tem alguma sugestão de vídeo ou de conteúdo que você queira, é só deixar lá nos comentários que vai ser muito legal poder te ajudar também nessa empreitada, certo?